Hoje eu gostaria de compartilhar com os senhores um pouquinho sobre o deserto. Então, logo que eu falo no deserto, você logo lembra de Mar Vermelho, atravessar Maná, N coisas. E lembro também de sede, de fome, de calor, de dificuldade, frio à noite, insetos, serpentes, répteis, né, pequenos répteis. E, enfim, deserto significa dificuldade. O deserto, areia, muita areia. Areia para você carregar e areia para você atravessar. Então, deserto só o deserto não promove ninguém. O deserto, pelo contrário, na verdade, tipo assim, as pessoas que falam assim, a dificuldade ela te edifica ou te destrói, né? Então, você que tem que escolher onde você quer ficar, que lado você quer ficar. Mas não é fácil. Tem no Salmo 23 diz: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é comigo. Então essa deve ser a máxima quando você estiver no deserto. Que não importa quão quente ou quão distante parece o paraíso, aquela miragem, vamos dizer assim, no deserto, você tem que estar com essa convicção de que, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é comigo. Então, o deserto, como eu falei, ele não promove ninguém, não exalta ninguém. Mas o deserto é uma coisa que é passageira. Deus te leva para o deserto. Leva para o deserto para o seguinte, para te melhorar, para fazer você crescer na presença dele. E você tem que manter essa convicção, a plena convicção de que Deus está contigo. Né? Porque no deserto tua fonte de alimentação tua provisão pode esgotar, mas você tem que conhecer o provedor, que é Deus, e que Ele não permite que você, assim, se você estiver na graça dele, Ele te alicerça, se sustenta. Então, assim como o pessoal saiu de Israel, foi levado para o deserto. Na verdade, o deserto assim, foi uma coisa que demonstra bem a teimosia, a incredulidade das pessoas, né? Então, em função disso que eles ficaram 40 anos no deserto. Mas no deserto não dá para ficar tanto tempo assim. Então, na verdade, às vezes a gente tem um pequeno deserto para você atravessar, mas você blasfema, você teima, você acaba ficando muito mais tempo no deserto. Então, tipo assim, a tua fonte pode te esgotar, pode secar, mas a fonte de Deus na tua vida jamais é inesgotável. Não tem assim, não vai acabar, esgotar a fonte de Deus. Não acontece isso. Então, porque a fonte de Deus é inesgotável, entende? A fonte de Deus para abençoar você é inesgotável, porque a misericórdia de Deus é inesgotável. Então, você precisa estar na presença dele. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência bem jóia. Eu orei pela parte da manhã, eu orei pela parte da tarde também, eu orei individualmente para cada obreiro do meu ministério. E aí, no final da tarde, eu passei quase a tarde inteira ruim, sem coordenação motora. E daí, eu cheguei para a igreja, estava ruim ainda. Eu falei: Jesus, quero ir para a igreja. Porque nada melhor que estar na presença do Senhor, na casa de Deus. E coloquei bem, até estava um pouco ruim ainda. Coloquei minha roupa e teimei e fui, né? E no meio do caminho, chegou no meio do caminho, bem, um pouco, uns 800 metros longe da minha casa, talvez, passou um rapaz falando, eu demorei um pouco para reconhecer quem que era, e ele falou: onde está indo? Eu disse: na casa de Deus. Ele falou assim: entra aí, eu te levo lá. Me deixou na porta da igreja. Então, eu falei assim, eu falei assim: eu vou lá na igreja, nem que seja para me pegar só
só a explanação da palavra, né? E então Deus me levou lá, eu cheguei antes que todo mundo. Então assim, é a segunda vez que acontece isso. Então é uma experiência muito maravilhosa assim que eu compartilhar com os senhores. Então, mas eu tenho tipo assim, quando você acha que as coisas tá ruim, segura a onda, porque vai ficar pior ainda. Não é masoquismo isso, mas é que Deus está mudando você de nível, assim, nível espiritual. Então, você está galgando passos na presença do Senhor. Ou seja, subindo degraus, né? Na presença do Senhor. Eu gosto de estar anotando tudo porque cada pessoa tem que descobrir como que ele grava as coisas, né? Eu acredito que eu gravo assim, ouvindo, vendo, falando e escrevendo. Então, muitas coisas a gente não deve fazer quando nós estamos no deserto é questionar Deus. Tipo assim, por que isso? Lamentações, né? Por que isso comigo? Não sei o quê. Suporta, continua dando glória, né? É complicado isso, mas é necessário ser feito. E Deus é uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Sabe disso. Então, às vezes a gente se exalta demais, né? E daí uma hora ou outra você tem que ir pro deserto mesmo. E Deus tem tem esse carinho todo especial para conosco. Então, tipo assim, nos levar pro deserto. Só que ele está conosco sempre, né? Isaías 41:13 fala assim, não temos, que estou contigo. Né? Então, e Deus ele não tem pressa para treinar nós. Ele vai treinando de acordo com a nossa capacidade de compreensão, de absorção. Né? Então, tipo assim, por exemplo, Moisés ele treinou 80 anos para usar 40 anos. Jesus ficou 30 anos estudando para ter um ministério de 3 anos. Então, Elias estudou a vida inteira para um único dia. para que ele colocasse fogo no altar e tal, né? Então, não tenha pressa. Don't worry, não se preocupe. Antes, sim, como diz Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, não te aparte a tua boca da lei desse livro, antes de medita nela dia e noite, para fazer tudo conforme está escrito. Então prosperidade serás guiado prudentemente. No capítulo 9 fala assim, não te mandei eu, não tenho muito espaço, não te alardes, né? Porque eu estarei contigo onde quer que andares. Então, as promessas de Deus, tipo assim, próximo tempo eu gostaria de falar sobre isso, sobre promessas, né? Porque quando Deus tem um propósito para contigo, como diz em Jó 42:12, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus planos será frustrado. Então, Jó fala dessa convicção, né? E sabe, porque uma vez que ele nos colocou no deserto, é porque ele tem algo especial para nós. Porque Deus conhece o fim das coisas antes mesmo de, entendeu? Assim, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, ele já sabia do nosso propósito. Já tinha um propósito para conosco, definido assim, de que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos. Dependendo do que nós falamos. Ele sabia que nós deveríamos pecar, sabia que nós deveríamos errar. Mas, independente disso, ele tem um propósito maior, né? Então, apesar de Deus estar conosco nos desertos e tal, nós não somos isentos das nossas responsabilidades. Ou seja, se você tem um ministério, dê cabo ao seu ministério, cuide do seu ministério, né? Porque mais importante do que você faz para a obra de Deus é o que você é para Deus. Né? Então, às vezes a gente fica querendo fazer coisa para Deus, mas o mais importante é que nós somos para Deus. Né? Porque uma coisa é você conhecer Deus, outra coisa é você estar com Ele. Porque Jesus, por exemplo, ele convidou os discípulos para ele para estarem com Ele, não era para fazer as coisas. Entendeu? Então, vamos atender esse conceito. Mais importante é o que eu sou para Deus, né? Do que eu tenho para dar para Deus, do que eu posso fazer para Deus. Amém? Paz.